Vamos conversando mais um Arte e Luta, episódio número 5. Hoje vai ser um episódio bastante interessante, porque vai ser a primeira vez que eu estou trazendo alguém que tem mais a ver com moda pro Arte e Luta, que é uma coisa que, querendo ou não, está bem presente na minha vida também. Vou contar um pouco da minha história assim rapidinho. O meu primeiro emprego foi numa estamparia de camisetas. O Marcelão, que é um grande amigo meu, um cara que eu tenho bastante contato até hoje. A gente faz bastante trabalho junto ainda. Ele tem uma loja super bacana na Galeria do Rock, que chama Ponto Zero. Então, eu entrei com 17 anos lá e foi uma experiência muito legal, porque na época eu estava estudando na Pan-Americana de Artes. Eu me formei em design gráfico lá e depois me formei em publicidade também. Mas na época eu estava estudando na Pan-Americana de Artes. Então esse foi um local onde eu pude aplicar os meus primeiros conhecimentos ali de design, de arte. E eu comecei a entender um pouco mais sobre serigrafia, assim, em todos os processos de impressão e etc. E comecei a me interessar um pouco mais assim por moda como um todo, né? Na verdade, eu comecei a entender um pouco mais sobre streetwear e comecei a entender um pouco mais sobre moda rock e tal, sobre fashion design, como as marcas se comportavam. Então foi uma experiência muito gratificante. E isso tudo, eu acho que acabou despertando um desejo em mim, que foi eu nunca tive vontade de ter uma confecção, mas eu tinha vontade de ter uma grife de camiseta. Eu tinha vontade de materializar as minhas ideias numa camiseta. Porque eu sempre fui um cara que gostei muito de camiseta, eu sempre fui um cara que gostei muito de estamparia, então eu gostaria muito de ver as pessoas usando, né, as minhas camisetas, as minhas ideias. Então, assim, isso aí acabou sendo combustível para bicho solto, na verdade, né? Porque eu trabalhei muitos anos em agência de design, agência de publicidade. Em 2014 eu pedi as contas da agência que eu estava na época, e aí eu fui morar na Bahia. Foi um período que eu vivi só de músico, e quando eu voltei para São Paulo, eu falei assim, pô, o que eu vou fazer? Eu quero, né, trabalhar por conta, quero fazer a minha história. Foi aí que eu tive a ideia de fazer a Bicho Solto. E a Bicho Solto nasceu de uma forma muito modesta, assim, na verdade, né? A minha ideia era fazer pôster e camiseta. Essa era a ideia da Bicho Solto a princípio. Depois as ideias acabaram crescendo. Muitas pessoas que eu já tinha prestado serviço começaram a me procurar, né, para fazer coisas de design, coisas de redes sociais principalmente. Então eu comecei a ter uma demanda de prestador de serviço mesmo muito grande, e aí o meu trabalho autoral acabou, na verdade, até perdendo um pouco da frequência, assim. Eu acabei ficando bastante tempo com as minhas coisas congeladas e me firmando mais como um prestador de serviço. Isso aconteceu de uma forma muito natural, né? E depois que a parte da moda acabou surgindo, até vou citar a Reserva, né? Eu já vinha esboçando como fazer uma coleção de camisetas e etc. há muito tempo. E aí a Reserva lançou um esquema muito legal que chama Reserva Ink, que você cadastra as suas estampas e você pode imprimir ali on demand. Então você só imprime, você não precisa montar um estoque inteiro. Porque quando a Mila chegar, a gente vai até debater sobre isso, assim. A dificuldade que é de você montar uma coleção, de você fazer estoque com vários produtos, etc. Isso demanda uma logística financeira e, obviamente, de tempo, espaço muito grande, né? Então, eu consegui, né, na verdade, assim, concretizar esse meu sonho, essa minha vontade através da Reserva Ink. Então, eu cadastrei várias estampas lá. Já tem algumas coleções no Paint. E aí, assim, até a relação de algumas dessas minhas coleções com a temática das coisas da marca da Mila
que fizeram eu convidar ela, né? A Mila, ela trabalha como beauty artist, na verdade. Ela trabalha em um dos reality shows de gastronomia mais famosos que tem aí na televisão. E aí, além disso, ela leva uma carreira ali também, né, de empreendedora, de artista de empreendedora que investe tanto nessa parte de estética, etc., e também na parte da moda. Então a Underground Pride, que é o nome da marca da Mila, assim, o Underground Pride é uma slow fashion. Eles não têm a ideia, né, pelo menos acho que não a primeiro instante, eles não têm ideia de entrar em lojas de fast fashion, nas grandes redes, etc. E assim, então a produção é feita toda com muito carinho. Então assim, fazer uma produção independente, quando a gente não tem um apoio de equipe, maquinário, etc., é um desafio. É um desafio assim muito grande. E até sobre isso que a gente vai falar. A dificuldade sobre a gente conseguir unir as duas coisas, né? Porque, por exemplo, eu na Bicho Solto, eu faço essa parte das coleções, faço essa parte do trabalho autoral e, além disso, eu também atuo agora consolidando mesmo a minha operação como uma hot shop criativa, que é prestando serviço, né? Não só nessa parte de moda, etc., mas também prestando serviço de design de publicidade. Aliás, essa semana aqui tem sido uma semana muito importante para o Bicho Solto, né? Uma semana de comemoração aí, que eu fechei uma parceria muito bacana com uma empresa chamada Easy5, que é do meu parceiro, o Bié. O Bié foi o cara que me motivou, na verdade, a fazer, né, essas live sessions aqui. Ele foi um cara que me deu algumas dicas muito legais, de eu colocar mais o rosto à frente da minha empresa, etc. Conversar mais com a galera. Então eu tive a ideia de fazer as lives e aí no final das contas a gente já vinha conversando sobre algumas coisas e ele acabou virando meu cliente. Então assim, é muito legal isso, você trabalhar com pessoas que te inspiram, pessoas que fazem você render mais. Então essa foi uma semana muito importante assim para Bicho Solto. E esse lance das lives para mim é tudo novidade assim, né? Eu nunca foi uma coisa que acabou acontecendo assim, eu não tinha em mente fazer isso. E estou me arriscando aqui, aprendendo todo dia, tentando melhorar de algum jeito ou de outro, tentando inovar nos formatos, testando alguns horários diferentes. Aliás, assim que a gente encerrar essa live, eu vou fazer uma enquetezinha e eu queria pedir a ajuda de vocês, na verdade, para escolher aí quem vão ser o próximo convidado, né? O próximo episódio do Arte Luta, eu estou pensando em trazer aí, fazer a escolha por votação. E é até assim bastante legal falar sobre essa questão de casting, assim, etc., a temática das lives. A minha ideia de falar sobre arte e luta é abordar isso no sentido ambíguo da coisa, né? A última live eu trouxe, né, o Sensei Wilson, meu professor de Karatê, a Sensei Bia, né, a filha dele também, que está junto com ele lá no Dojo Kyokushinmawa. Mas a minha ideia não é só falar de luta no sentido literal da coisa, não é só falar de arte marcial e tal, muito pelo contrário, né? Falar sobre luta nos dois sentidos, porque hoje até teve um Sensei Everton Teixeira, né, que foi um brasileiro campeão mundial de Karate Kyokushin, ele fez um post que eu acho muito legal, achei muito legal, assim, que ele fala sobre algumas coisas de lutador que servem para qualquer pessoa, né? Então, assim, é sobre ter persistência, sobre ter resiliência, sobre acreditar no seu potencial, sobre agir com energia, mas poupar sua energia, agir com energia nos momentos certos, né? Então, assim, essa é a minha ideia de luta, na verdade, né?
luta não é só na questão das artes marciais, é na questão de lutar no dia a dia mesmo, é na questão de correr atrás dos seus ideais, defender aquilo que você acredita, que é justamente o que eu venho fazendo aí com a Bicho Solto, né? Já faz 5 anos, mais de 5 anos, na verdade, já tá para completar quase 6 anos desde que eu comecei a operação com a Bicho Solto. Comecei de uma forma bastante modesta, assim. A ideia, na verdade, era ser só um profissional independente e fiz isso por todo esse tempo. Depois de um tempo eu percebi que eu poderia olhar para novos horizontes aí, reunir uma galera boa comigo, então é até interessante ter a oportunidade de falar sobre isso, porque eu estou fazendo um banco de talentos com várias pessoas relacionadas à arte aí, e a minha ideia é que a Bicho Solto não seja só uma empresa, mas seja uma rede de contatos, assim, seja uma célula ali que reúne artistas multidisciplinares, né, que eu tenho conhecimento de uma forma ou de outra, para que quando os meus clientes me procurem, eu possa compartilhar, né, toda essa minha rede de contatos, todas essas pessoas que eu tenho envolvidas. E aí eu vou alocando essas pessoas de acordo com a necessidade de cada cliente ou a característica de cada job, né? Então, essa é a minha aqui. Estou convidando ela para live, para a gente dar uma explanada agora sobre a história dela. Eu aproveitei o tempo hábil para contar um pouco das minhas ideias da Bicho Solto. Falei, inclusive, sobre a relação assim de uma das coleções que eu lancei, que foi a coleção Schools, que eu acho que tem tudo a ver com a Underground Pride, inclusive. Até isso foi o que me deu o start, assim, de te convidar, Mila. Então, seja bem-vinda. Deu tudo certo, Boa tá tudo belezinha. noite. Boa Belezinha, né? noite. Que ele corre da vida. Mas vamos que Legal. vamos. E eu ia te perguntar até uma coisa, né? Como é que está sendo a sua rotina, assim, de gravação, de trampo em geral, assim? Eu imagino que talvez na pandemia, né, muita coisa tenha congelado e etc. Ou talvez diminuído o fluxo, mas agora, obviamente, a gente já está retomando muita atividade, tá? Então, como tem sido para você aí nos últimos dias, assim, questão de rotina, gravação, essas coisas? Como é que está sendo sua rotina? Vamos lá, galera. A gente teve alguns probleminhas técnicos aí. A conexão da Mila estava um pouco complicada. Então a gente encerrou aquela sessão. Vamos voltar agora. Vamos ver se ela conecta aí. A gente consegue conversar um pouquinho melhor. Como eu tô em questão do horário, assim, galera, eu tô experimentando, né, alguns horários diferentes. Eu comecei a fazer às 8h30. Depois eu fiz, né, a live no domingo, às 5 horas da tarde. Eu achei que rolou bem pra caramba. Tive um feedback bem interessante. E hoje eu tô fazendo um pouquinho mais tarde, né, às 9. A gente começou às 9. Inclusive, eu estou até pensando em explorar horários diferentes aí, até mais tarde, talvez umas 10, 10h30. Eu queria saber qual que é a opinião da galera, se vocês tiverem alguma sugestão aí, né, no caso para horário, etc. Falar qual o horário que vocês costumam assistir as lives, etc. Isso aí seria bem interessante para mim. Eu tentar de novo. Agora vai. Culpa é sua, não é minha, é sua culpa. Bom, vamos lá então, Mila. Deixa eu ver aqui. Vamos abordar um pouco da sua história, talvez aí, né, nessa questão de produção e etc. Quanto tempo assim você trampa com essa parte de estética, beleza, como um todo, assim, de maquiagem?
E você entrou na parte de produção, já trabalhando com isso, ou foi primeiro a maquiagem, depois, como que isso aconteceu assim na sua vida? Não. Acontece da seguinte forma. Esse ano eu completo 16 anos de profissão na área de beleza. Eu comecei muito sem querer, vamos dizer assim. Foi sem querer, mas não foi. Porque o que acontece? Eu tenho a minha mãe trabalhou sempre na área da beleza também. Mas eu nunca tive essa vontade de seguir os mesmos passos dela, de fazer também disso minha profissão, nem nada. Fui trabalhar em área administrativa, trabalhei mais tive outras profissões que não tinham nada a ver com a arte e o que eu faço hoje. Então de repente eu entrei num momento da minha vida que, sabe aquele momento que você pensa, puta, não sei o que eu tô fazendo? Nesse Sei. momento que eu parei e pensei, não sei o que eu estou fazendo, me veio em mente fazer um curso e aprender a trabalhar com beleza. E eu fiz. Teoricamente, assim, foi meio tarde, porque eu comecei com 20 anos, eu trabalhava desde os 15 já. Aí, aos 20, eu fui aprender uma outra profissão e me especializei e comecei a trabalhar com isso, mas trabalhando mais em salão de beleza mesmo. Comecei nesse ramo. E eu fiquei 10 anos nesse ramo. Aí começou a partir o interesse em trabalhar com audiovisual. E meu grande sonho sempre foi trabalhar com cinema, na verdade. E fui fazer cursos para aprender maquiagem artística, maquiagem de cenografia mesmo. Mas é um campo que não é muito valorizado ainda no Brasil. Acabei desistindo e fui para publicidade. Aí comecei a trabalhar com publicidade, com fotografia. E foi tudo caminhando, assim, de forma muito natural. Eu não procurei nada, para ser bem sincero. Com você, assim, eu não procurei nada. Tudo me encontrou. Eu entrei de gaiato, sabe? Que louco. E, meu, muito legal você falar esse lance da questão da maquiagem artística, assim. Não sei se você sabe, na verdade, acho que não, mas eu tenho uma irmã que também é maquiadora. Não E sabia, não sabia mesmo, Pedro. ela chama Eliana Menezes. Ela é maquiadora também. E aí, assim, Legal. é muito louco porque eu acabei até embarcando nessa aí com ela, assim, também, numa época. Mesmo? Eu cheguei a fazer um curso, na verdade, de efeitos especiais. Chamava Fiction, Sim, que sim. era um cara que era bem conhecido, assim, nas produções de cinema aqui no Brasil. Era um argentino que chamava Christian. Ele tinha um puta estúdio na Saúde ali. E aí a Uhum. gente aprendeu a fazer meio que essas próteses faciais, tipo, de cinema mesmo, para meu, Senhor dos Anéis, aquela maquiagem de orc, que é É. com espuma de látex, Eu, olha, é, aquela máscara que vai em cima, né, do rosto da pessoa. A prótese as facial mesmo. próteses, né? É, É, Eu fiz exatamente. eu fiz esse curso também porque era a minha intenção. Logo que eu estava. Os últimos anos que eu trabalhei em salão, eu fui fazer um curso de próteses também, de efeitos especiais, né? Eu fui fazer esse curso também e eu me apaixonei por isso. Só que eu percebi que era um ramo muito pouco explorado ainda aqui. É, Eu amo isso, mas, tipo, literalmente eu ia morrer de fome se eu tivesse que trabalhar disso aqui, entendeu? E eu acabei indo para outros lados, né? Porque é um sonho que ficou meio engavetado. Talvez um dia eu ainda retome, mas não sei. mas é muito louco, né? Porque, assim, de certa forma, você acabou tendo que adaptar as suas ideias e tal, É. mas você tá, eu acho, pelo menos, assim, pelo que eu te conheço, você me parece estar bem feliz, assim, com o lance das produções.
Parece ser um lance super, assim, puxado, mas é um lance que dá satisfação de você ver acontecendo e tal. É, é muito louco trabalhar com área de produção é muito louco, assim. Você aprende a trabalhar com pressão, você aprende a trabalhar com horários corridos, você aprende a trabalhar com improviso. É uma coisa que assim, ou você ama ou você odeia. Eu costumo brincar que a pessoa que trabalha com audiovisual hoje, ela tem que ser muito louca. Ninguém normal, não existe gente normal no audiovisual. É todo mundo muito louco. Porque senão você não aguenta. Você não aguenta. É uma coisa. Só você vivendo para você entender. O que vocês veem aí na televisão não é nem 1% do que tem por trás das câmeras. Então, é muito louco de imaginar, assim. Só você participando de um dia, assim, de uma produção, de um dia de gravação, para você ter uma ideia do que é É que trabalhar no legal. meio disso. É muito louco. É muito Mas legal. é o que você falou, eu gosto muito do que eu faço, eu aprendi a trabalhar dessa forma, eu sinto falta, eu fiquei parada, nesse tempo que eu fiquei na pandemia, agora parada, eu fiquei 4 meses parada, eu senti muita falta, sofri muito com isso. Não só financeiramente, eu senti falta realmente do clima, das pessoas, da correria, de tudo, sabe? Porque é difícil estar trabalhando daquela forma, naquela correria, às vezes algum imprevisto que acontece, trabalhar embaixo de chuva, sol, vento, calor, frio, é tudo. Você não sabe o que vai acontecer, mas você depois vê o seu trampo pronto, sabe? Você vê ali o resultado daquilo. É uma sensação muito foda. É muito louco, né? Eu, assim, eu trabalhei em agência de publicidade por bastante tempo e eu fiz, obviamente, dirigi filmagem, dirigi um monte de coisa também. E, na verdade, não só a questão de filme e tal, mas eu sou um cara que eu sofro muito durante os processos, assim, sabe? Tipo, meu, puta, eu fico me torturando, me corroendo, assim, porque eu quero sair melhor e tal das coisas. É, Mas, é tipo, justamente isso. mas depois que eu E é vejo a parada, você trabalhar sem muita. Você não pode criar muita expectativa nesse caso, pelo menos não no meu trabalho. Eu quero que tudo fique perfeito. Mas não dá para você trabalhar com muita expectativa, porque tudo pode mudar de uma hora para outra e você tem que se virar. Você tem que dar um jeito, sabe? Então você tem que também aprender a trabalhar dessa forma com os imprevistos e saber contornar aquilo muitas vezes. É muito louco. e para a galera entender melhor, assim, contextualizar quem está assistindo a gente, o que que você faz como um todo na questão da produção, dentro da TV? Tá. Eu sou responsável pela produção de beleza hoje. Eu não, nós temos normalmente um tempo muito curto para isso, entre início de gravar uma produção, alguma coisa, até o final dessa gravação. É tudo, a gente tem um cronograma de tudo. Então, tudo tem horário certinho. E o ideal é que a gente leve em consideração e consiga seguir esses horários corretos para ficar tudo perfeito. Então, eu tenho lá o meu tempo para mim produzir, eu tenho que produzir 4 pessoas. Então, eu tenho lá 1 hora para produzir uma. Aliás, eu tenho 1 hora para produzir 4 pessoas, por exemplo. Eu tenho que produzir essas 4 pessoas em 1 hora. Entendeu? E, Hoje, no trabalho que eu faço hoje, eu só estou trabalhando com maquiagem. Eu não estou fazendo toda a produção de beleza. Eu estou só na maquiagem. Então, eu estou responsável por essa parte. E a gente legal. lida só com, na verdade, eu lido só com o elenco mesmo do programa. A gente não lida com participantes, não tem essa produção para eles. A gente produz o elenco do programa. Legal. Então, para a galera, para soltar para o pessoal, né? Na verdade, a gente não pode falar o nome do programa aqui por questões contratuais, etc. Mas eu já dei uma dica aí nos stories que quem não entender qual é o reality show gastronômico mais famoso da TV é a vergonha da profissão. Então, fica a dica aí. Aliás, assim, eu já vou aproveitar para Baita convidar. spoiler.
Já vou aproveitar para convidar o pessoal para seguir a Mila, então, quem puder, tem o perfil dela, pessoal, que é o Underground Diva, tem o perfil dela, que é o Beauty by Mila, que ali, obviamente, vocês vão ver vários detalhes de produção, vão ver quem é o elenco desse reality, né, que tem bastante post dela lá, e tem também o perfil da marca, que é o da Underground Pride. Então, quem puder seguir os perfis, quiser saber mais detalhes do trabalho dela, etc., é só entrar nesses perfis que eu indiquei. Eu vou deixar tudo anotado depois, na verdade, né, para o pessoal ficar mais fácil para o pessoal poder seguir os perfis. Eu já deixei, na verdade, tagueado nos posts. E, bom, se segue seguindo, então, né? Além desse reality show aí gastronômico, o que mais você assim fez em TV? Tem algum trabalho que você gosta de destacar? Você fala, puta, isso foi uma puta experiência, tanto como profissional, experiência de vida, conheci uma galera foda. O que você gostaria de contar assim pra gente? Meu, eu trabalhei em várias produções para TV já. Eu meio que tô começando a perceber que eu tô meio que me especializando em reality. Então, assim, trabalhei em algumas outras produções de reality, mas também trabalhei em outros tipos de programa, desde programas de decoração na GNT até programa série da TV Cultura. Fiz já trabalho para Multishow. Deixa eu ver. Eu fiz trabalhos para Netflix, de divulgação também de filme. Agora, sim, se eu for pontuar um trabalho só que eu fiz, eu digo que tenha sido alguma coisa importante, relevante para mim hoje, assim. Não é nem com TV, viu, Pedro? Eu fui educadora já Legal. também. Eu dei aula no Senac de maquiagem e foi uma puta experiência para mim isso. Eu fui durante um ano educadora. Eu ainda não sei pontuar bem se foi uma experiência boa ou ruim, na verdade, porque foi meio bad assim para mim. E não é nem porque eu não gosto de ensinar, não saiba ensinar ou algo do tipo, mas foi porque a gente está vivendo um momento hoje de que tudo é muito fácil. É muito fácil. Todo mundo sabe fazer tudo, sabe? Você vai lá, assiste o tutorial ali da blogueirinha fulana e você acha que você já sabe fazer tudo aquilo ali, porque você viu ela fazer, sabe? Então eu peguei um momento em que estavam se criando profissionais que achavam que já sabiam tudo, que eles não estavam muito aptos, muito abertos para, vamos dizer assim, teoria. Tudo tem a Entendi. teoria, tudo tem um princípio. A maquiagem também tem um princípio. Tudo tem técnica. Só que essas pessoas já vinham com muitos vícios por causa da internet, por essa questão, sabe, hoje eu assisto um vídeo X ali, eu já sei fazer isso, sabe? Então eu tive que lidar com pessoas que tinham esses vícios. Foi muito complicado, muito complicado. Eu desisti dessa profissão, eu desisti de ser educadora, porque eu percebi é da geração, que era da geração na época e ainda é hoje, infelizmente. É isso de achar que sabe tudo, achar que tá tudo, porque tem o conhecimento ali muito fácil, tá tudo muito fácil de se acessar e de se aprender, vamos dizer assim. Então, eu que sou, vamos dizer assim, mais old school, entendeu? Eu já aprendi de uma outra forma, eu já tenho mais teoria, eu já tenho mais técnica. Por mais que eu tenha hoje a minha própria técnica, eu aprendi a técnica que era considerado correto, né?
foi boa, foi uma experiência boa para eu aprender, até como também como pessoa e tudo mais, a ter mais paciência, aprender a lidar com um tipo diferente de núcleo ali, né? Enfim, foi uma coisa que me marcou muito, me ensinou muito também, entendeu? Principalmente na questão do você não sabe tudo, sabe? A questão da humildade Sim, mesmo, de você baixar a guarda um pouco e falar, porra, eu não sei tudo, mas o que eu sei eu vou te ensinar. E eu vou te ensinar da forma certa, sabe? Porque eu quero que você cresça como profissional. Eu não quero que você cresça alguém que faz ali o que todo mundo faz, sim. sabe? E as pessoas já elas acabam criando um certo vício, entendeu? Então foi um momento assim que puta, eu gostei pra caralho de ter tido essa experiência, mas que eu não quero de novo, assim. Não quer ter de novo, né? É muito louco Não. isso, porque assim, a gente, na verdade, dominar algo e é muito diferente até da gente ensinar, na verdade, e da gente direcionar outras pessoas. Até mesmo quando você está trabalhando com pessoas que já sabem o que estão fazendo, né? Putz, É. como eu te falei, eu trabalhei em agência um tempão, tal, trabalhei em agências grandes, com bastante gente, etc., equipes menores. Eu nunca tive problema de me encaixar nas equipes e tal, e tentar ser Uhum. útil, assim, da melhor forma possível. Na verdade, um dos meus problemas, na verdade, sempre foi ser muito solícito, sabe? Às vezes quer ajudar tanto que acaba, tipo, sabe, se lascando, Sim, né? sim. E então, assim, isso para mim, na verdade, tem sido um baita desafio hoje, né? Porque o que aconteceu? Eu fiquei trabalhando como profissional independente aí desde 2015. Desde o final de 2015 eu vinha trabalhando praticamente sozinho, assim. Então, putz, eu Uhum. virei um cara, assim, polivalente pra caramba. Eu faço arte, eu Sim. faço texto, eu organizo as coisas, eu vou no cliente, etc., o que é bom. Mas, ao mesmo tempo, também é uma coisa ruim para mim, porque eu acabei me tornando um cara muito centralizador, entendeu? E você Então, acumula agora, muitas funções. exatamente, agora, por exemplo, como eu estou querendo crescer o meu projeto, obviamente estou tendo que envolver mais pessoas, estou aumentando minha equipe aos poucos. E aí o meu maior desafio, na verdade, não é fazer as coisas, na verdade, sabe? Puta, se for pra abrir o computador ali, fazer as artes, etc., para mim essa é a parte mais fácil. A parte mais fácil é direcionar as pessoas, tirar o melhor de cada um, sabe? E me organizar também, obviamente, mas assim, tentar extrair o melhor de cada um e fazer isso aí mesmo que você falou, sabe? Ensinar do jeito certo. Tipo assim, a minha preocupação, por exemplo, não é. Eu trabalhando com um cara bem jovem, assim, tipo de 15, 16 anos, e eu estou ensinando muita coisa, assim, do zero. Então, assim, a minha preocupação, na verdade, maior, não é, tipo, deixar só o layout bonito do jeito que eu quero. É fazer ele entender por que aquilo ficou bom daquele jeito, sabe? Então, minha Exatamente. Não preocupação. é, você não quer que ele faça como você faz, mas que ele faça da melhor forma que ele pode fazer. Exatamente. Que ele entenda como é compor, na verdade, né? Tipo, eu não quero que o É, cara compre uma cópia de mim, que o cara faça uma xerox, faça tudo exatamente é. aquele. Mas eu quero que ele entenda, ele aprenda a raciocinar, entenda como funciona o processo, né? Então, esse tem sido o meu A maior pessoa, desafio também, assim, atualmente. a pessoa que trabalha com arte, em geral, eu acho, ela lida muito com o ego, né? Ela lida demais com o ego. Lidar com o ego é complicado. É complicado. Eu tinha que, nessa época que eu comentei, eu tinha que lidar com o ego dessas pessoas e principalmente no ponto assim, de ter que absorver algumas coisas, algumas informações que eu recebia, do tipo assim, a aluna chegava para mim e falava assim, em quanto tempo você acha que eu consigo começar a maquiar na televisão, igual você? Uhum. Aí eu falava assim, então, eu estou na profissão há 10 anos.
eu trabalho com televisão, com produção de TV, a dois. Ou seja, você tem uma linha do tempo ali. Ninguém aprende hoje e já começa lá no topo. Nem eu ainda estou no topo. Eu ainda estou caminhando. Então, assim, você tem que entender que você tem uma linha do tempo. Você primeiro aprende, você cria o seu estilo, você se profissionaliza primeiro e depois você vai atrás dos seus sonhos, do que você quer fazer. Só que as pessoas já vinham com essa ganância toda, sabe? De já, eu vou aprender hoje, amanhã eu já quero estar maquiando na televisão. Porque você faz, eu também posso. E, e aí tem duas coisas assim que eu acho bem intrigantes, né, na verdade. Porque as pessoas esquecem que, na verdade, quando eu falo de arte e luta, por exemplo, que é o nome que eu uso para essa live, é porque assim, a arte que eu digo não é só o processo, não é só a ferramenta, não é só aquele trabalho. A arte é uma coisa muito mais sensível e muito mais profunda. Não é só você saber fazer a Com maquiagem, certeza. é você saber. A arte é você ter traquejo para lidar com todo mundo. Você saber como entrar e sair dos lugares. Né? Sim. Então, esse é o. Esse é o. Acho que agora vai, hein? É isso que eu estava falando de arte, né? Que é o lance de você aprender a improvisar e você se virar e fazer acontecer, né? E a gente teve vários improvisos aqui. Então, no começo a conexão não estava boa, depois a conexão firmou, e aí foi o meu celular. Então eu tive que correr aqui, trocar de celular rapidinho para retomar a conexão. Acho Tá que agora fácil. vai, hein? Por favor, água tônica, Mas patrocina nós, porque a úlcera tá gritando aqui. agora, já que você fez uma pública aí da tônica, eu vou ter que fazer uma pública aqui também. Eu tô tomando aqui, o pessoal tá vendo, eu tomando aqui uma barrigudinha, né? O pessoal deve estar pensando que eu tô tomando uma grama, mas eu não O meu estou não é tomando, eu tô cachaça, não. tomando, O meu não é tô cachaça, tomando é uma, água tônica mesmo. não, eu tô tomando uma kombucha, na verdade, de um camarada meu, inclusive, né? Não, eu tô tomando, tem um camarada meu, chama Eduardo, e Ó o esse cara, merchan, faz inclusive, o eu merchan, quero, Eduardo. eu quero, eu quero trazer ele, na verdade, aqui para fazer uma live também, para contar um pouco da história dele, porque esse cara é músico também, ele tem uma banda que chama Malditas Ovelhas, uma banda de música instrumental, legal pra caramba. E aí, de uns tempos pra cá, o cara cervejeiro, gosta de beber pouco, ele começou a fazer umas brejas. Caramba, Começou a fazer meu. umas brejas se chama Otim. E aí ele faz umas brejas artesanais assim que são maravilhosas. Eu faço parte do clube da breja e tal, que ele faz, né? Então, assim, o cara te entrega em casa 6 brejas por mês, todas Aí, artesanais, sem muito bom. conservante nenhum. E aí ele sempre faz vários estilos e ele meio que coloca pra galera, assim, escolher e tal. E aí ele fez umas kombuchas e tal. E Caramba. aí eu tô tomando uma kombuchinha dele aqui, experimentando e tal. Então, Aceito, hein? serviria o Amigo, olha Tim. pra mim também, que eu quero, eu curto, hein? Eu sou do time suco verde, eu sou... É um pouco de salada, um pouco de droga, uma coisa assim. Mas, meu, o que a gente estava falando, né? A arte, na verdade, é isso aí, né? A gente poder improvisar as coisas e resolver do jeito que dá, né? Então, Hoje tá aqui sendo, a pelo gente, menos. não, aqui a gente acabou dando um exemplo ao vivo e a cores do que é, né? Mais ou menos. Agradecendo a paciência dessas pessoas que estão aí insistindo, porque, gente, sério, a gente não dá para saber o que está acontecendo, mas tudo bem. Somos Meu, resistência. uma coisa muito louca que você falou, né? Tipo,
Você estava contando essa sua experiência aí que você teve como educadora, de como é difícil lidar com o ego da galera e tal. Agora eu faço uma pergunta mais profunda, assim. E como é lidar com o ego dessa galera assim, de produção e etc. Eu vejo que, pelo menos aparentemente, você tem um relacionamento muito legal assim, com a galera da produção, com os apresentadores desse reality que você trabalha, que você produz. Como é lidar com essas pessoas? Mais fácil, às Sei. vezes, do que dos estudantes? Olha, eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Talvez sim. O que acontece é o seguinte, como eu falei, a gente trabalha em temporadas, né? Então, por exemplo, a temporada que a gente está trabalhando agora são 3 meses de gravação. São 3 meses de gravação de segunda a sexta. De uma forma quase que inédita, às vezes rola no final de semana, mas normalmente a gente trabalha de segunda a sexta-feira. E é coisa de 12 horas para mais convivendo juntos. Eu vejo mais o elenco do programa que eu trabalho do que a minha família, por exemplo. Então, eu costumo dizer que ali não é nem minha segunda família mais, ali já é minha primeira. Porque eu convivo muito mais com eles do que com a minha própria família. Então, a relação que eu tenho nesse tempo, essa produção que eu estou atualmente, por exemplo, eu vou fazer 6 anos trabalhando nessa produção. Então, são 6 anos convivendo com essas pessoas diariamente, praticamente. Você acaba criando um vínculo, você acaba criando um laço afetivo, inclusive, com essas pessoas. Então, eu posso me considerar amiga dessas pessoas hoje. Eles são meus amigos. E são pessoas que eu já precisei contar em algum momento da minha vida que eu precisei mesmo, e eu pude. Então, assim, nossa relação hoje é muito mais de amizade já do que de trabalho. É Muito uma coisa legal. que, assim, inicialmente você até acaba tendo que lidar com o ego das pessoas, mas você acaba criando um vínculo que isso some, naturalmente isso some, entendeu? Você tem, além do vínculo nós somos colegas de trabalho, o vínculo nós já temos uma relação de amizade. E muito legal, porque assim, eu inclusive cito isso porque assim, né, a gente tem amizade, se tem nas redes sociais, então assim, eu sempre vejo as publicações que você faz e tal. E eu vejo, inclusive, assim, tipo, que até voltando agora a falar da parte de empreendedorismo, eu já vi várias coisas você postando da galera usando. Então, tipo, isso para mim, isso que você falou, de ver que você pôde contar e que é uma coisa que é um vínculo real, uma coisa efetiva, você vê traduzido nessas fotos, por exemplo, ou em pequenos detalhes, sabe? E eu Com acho muito certeza. louco, assim. A galera apoia de verdade, né? Não só ali dentro, mas também nos projetos paralelos. Sim, 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 sim. E é uma coisa que é natural mesmo, viu? Não é nada forçado, não é uma forçação de barra, não é uma publi, não é nada disso. Minha marca é muito pequena e eu não tenho intenção de expandir isso, entendeu? Eu quero continuar a ser uma marca underground, como o próprio nome diz. Eu não tenho a intenção de criar uma multimarca, entendeu? Eu quero continuar underground. Mas é bom você receber o apoio também, é óbvio, entendeu? Porque o que vai pagar minhas contas é eu vender o meu produto. E se Claro. eu consigo o apoio de uma pessoa pública, isso com certeza vai me ajudar muito. E realmente é uma coisa que, assim, eu não forço ninguém a fazer nada. Eu não, sabe, eu não chego e falo assim, ó, toma isso aqui, olha, posta isso aqui na sua página para mim, por favor, só para me ajudar.
eu não sou nem esse tipo de pessoa, Pedro. Eu nem consigo fazer isso. As pessoas que convivem comigo, que trabalham comigo, sabem como eu sou. Eu sou muito pé na porta, sabe? Eu brinco que eu sou meio ogra. Eu tenho o meu jeito, o meu estilo de trabalho e eu tenho a minha personalidade. E minha personalidade não condiz com puxa-saquismo, não condiz com comprar ninguém. Você vai fazer o que você tiver afim, só, sabe? Eu não tenho essa intenção de trabalhar dessa forma, porque eu não quero ser, como fala, aproveitadora, sabe? Eu não quero ser uma pessoa oportunista. Pelo contrário. Então é tudo bem de forma natural mesmo. Legal. E uma coisa assim uma curiosidade que eu ia te perguntar, né? Se já, eu sei que é tudo muito recente assim da Underground Pride, etc. Mas se a gente vê em vários programas de televisão, né? Quando alguma marca, por exemplo, veste alguém ou dá algum acessório, etc. Ou às vezes até empresta mesmo para aparecer a cenografia do programa, etc. Sim, Rola até um créditozinho lá, né? Tipo, look de fulano de tal, tal marca e tal. Já sim. rolou isso para você? Já rolou alguma oportunidade? Ainda E o que que não, você ainda pensa? não. E o que que você pensa disso também, na verdade, pelo conceito da marca, de ser underground pride, etc. Sim, Tudo que sim. você falou. Então, como o meu nicho, como o que eu quero atingir, o público que eu quero atingir, às vezes não é o mesmo público que eu trabalho, hoje é um pouco mais difícil de eu conseguir inserir alguma peça da minha criação na parte de figurino do programa. Porém, isso já foi oferecido para mim. A amiga figurinista que trabalha comigo lá já falou, puxa, legal, a gente pode talvez um dia utilizar alguma peça sua e tal. Eu falei, não, sim, né? Não descarta essa possibilidade, mas tem que ter o momento certo. Tem que ter tem que vincular isso de uma forma correta. Não dá para simplesmente pegar um Legal. elemento, um produto meu e jogar ali no meio de um programa de culinária, por exemplo. Então tem que ter o momento certo para fazer isso. Por mais que eu talvez vá trabalhar com alguém que tenha um estilo mais underground também, uma coisa mais que combine com a minha marca, tem o momento certo. Tudo tem um momento certo. Tudo tem toda uma logística envolvida, vamos dizer assim, tem toda uma programação. Não dá, as Legal. marcas não chegam, não dá para as marcas chegarem, por maior ou menor que seja uma marca, não dá para eu chegar e falar assim, ó, usa isso aqui meu no seu programa. Não tem como, não tem como, porque tem que ter toda um tem que ser tudo muito programado mesmo, porque você imagina, eu pego uma peça da minha loja e eu coloco lá no programa, as pessoas vão ver aquela peça e elas vão gostar. Vai ter quem vai gostar e vai ter quem não vai gostar. No meu caso, eu sou mais low fashion. Então, eu produzo peças exclusivas, limitadas. Eu posso ter uma peça de determinada camiseta, por exemplo, ou eu posso ter 5 dela, apenas. Aí eu vou e coloco essa peça lá no programa de TV, as pessoas gostam, as pessoas vão me procurar, porque elas vão querer essa peça. E eu não vou ter para oferecer. Você entendeu? Então tem que ser tudo muito, muito. Tem que ter Uma tudo muito bem estratégia, né? pensado. Na verdade. Exatamente, isso que eu estava tentando lembrar. Estratégia, tem que ter toda uma estratégia. Então, Sim, quem sabe um dia. não, mas isso é legal, assim, porque é um lance de posicionamento, na verdade, e é um lance que ajuda até você a nichar melhor o seu público até, né? Sim. E Tipo, respeito, né? O respeito. Eu não posso ali oferecer uma peça X que as pessoas vão gostar e eu não ter ela para te vender, sabe? exatamente.
Então é Com complicado. Eu vou estar certeza. só ali, eu vou estar mostrando meu produto, mas eu não posso vender ele para você. Sim, não, com certeza. É esse lance da exposição, especialmente na TV aberta, né? Uma coisa muito Sim, louca, né? Porque tem sim, uma dimensão, a gente, obviamente, trabalha hoje em dia, a gente tem várias plataformas para fazer as coisas acontecerem e tal, mas assim, o poder da TV aberta ainda é muito. muito Da forte TV mesmo, uma coisa aberta, da impressionante. internet. E, meu, mas eu acho muito legal, assim, que pinta essas oportunidades para você. É legal ver essa consciência que você tem também de que, tipo, não é ir lá e colocar, sabe? Ir lá e expor simplesmente, né? Então é legal que tem esse apoio, tanto da oportunidade para você expor. Eu tenho certeza que você vai fazer isso no momento certo. Legal ver o apoio que você recebe também, tipo, dos apresentadores que são, putz, figuras públicas e que fazem isso de uma forma natural, como você falou, sabe? Sim, Meu, é muito louco. A gente que é microempreendedor ou que é pequeno empreendedor, meu, eu sou um cara que valoriza muito isso, sabe? Tipo, de ter coisas mais exclusivas, coisas que não são pensadas, tipo, fast fashion da vida, sabe? Eu tenho várias marcas, assim, que eu tenho de cabeceira, sabe? Eu estou usando uma camiseta até agora, de uma marca que ela nem existe mais, mas era uma marca, assim, é uma marca que me influenciou bastante, que chamava Mumps. Os caras tinham uma lojinha na Vila Madalena, tal, perto de uma agência que eu trabalhava, e, puta, eu comprei muitas camisetas lá, assim. sim, E você acaba são se identificando, né? exatamente, com Se você se certeza. identifica com algo, você vai seguir ali aquilo, você vai comprar as peças, você vai divulgar para as pessoas. Sim, com certeza. Eu curto É muito criar essas sua marcas. identidade também. Eu curto muito essas marcas alternativas, assim. E tem várias, assim, que me inspiram também, sabe? Tipo, eu acho até legal a gente ver, porque quando a gente tem essa pegada assim mais autoral, a gente não enxerga as marcas parecidas com a gente como um puta concorrente, tal, não é aquela Não, coisa agressiva, justamente. sabe? É, Então eu você, pelo prezo contrário, muito se por isso. apoia muito mais. Exatamente. Se apoia Eu muito prezo mais. muito por isso. Se apoia muito E, mais. e Mila, agora falando sobre. Agora que eu citei essa marca e tal, eu queria perguntar um pouco sobre assim, referências e influências, na verdade. Tipo assim, Tá, quais são as suas referências, assim, como moda, etc., para Underground Pride? tá. É, as minhas referências sempre foram desde da forma que eu me visto mesmo, até o que eu gostaria de fazer na parte de moda e tal, sempre foi mesmo mais relacionada ao meio underground. Então eu nunca. Eu sempre estive mais inserida na parte das subculturas mesmo. Eu nunca segui moda. Eu nunca gostei de seguir o que estava na moda. O mainstream nunca me atraiu. Assim. Eu sempre gostava de comprar roupa, comprava muita roupa em brechó. Eu sempre gostei de peças vintage. Aí, de um tempo para cá, eu comecei a gostar um pouco mais de uma cultura mais estilo. Eu gosto muito, eu tenho muita influência de Vivienne Westwood. Eu gosto muito dela. Ela foi praticamente a precursora ela que conseguiu inserir o movimento punk, o estilo mais rock and roll na moda. Foi ela quem inseriu isso nas passarelas. Ela trouxe esse movimento, essa parte mais underground para alta costura. Então eu gosto muito do estilo dela. E ela tem essa coisa de inserir mesmo os elementos mais punk rock, mais undergrounds mesmo na moda. Ela usa muito o elemento da a caveira, que eu tenho muito. Eu sou uma fascinada por esqueletos. Eu gosto muito de esqueletos. Então eu tenho muita coisa de caveira, eu tenho vários esqueletos em casa, eu meio que coleciono isso. Sempre gostei. Minhas roupas, a maioria delas tem estampas de caveira. Sempre gostei muito. Ela também usa muito esse elemento na arte dela.
Então, acho que é esse, acho que ela é minha, talvez no meio da moda seja a minha principal influência mesmo, a Vivienne Westwood. Aí a gente tem no Brasil, tem Ertkovic, que usa bastante também, insere bastante também o rock and roll, o punk na moda. E a gente tinha Alexander McQueen, que também foi um puta gênio também na alta costura, que também tinha muita influência mais underground na moda dele. Mas te dizer que eu tenho uma influência direta de alguma coisa assim, eu nunca tive. Eu acabo usando muito elemento de várias coisas da moda em uma só, sabe? Eu gosto de Uhum. misturar muito. Então, Legal. basicamente é E, isso. bom, galera, quem estiver assistindo a gente aí, se quiser mandar alguma pergunta, tem um balãozinho aqui embaixo, ó, com um pontinho de interrogação. Então, mandem as perguntas para que a gente vai responder. Então, pode ser sobre diversos assuntos aí dentro do guarda-chuva que a gente está, né, abraçando aqui. Então, pode ser sobre as coisas do reality, as produções de TV, que a Mila já participou. Pode ser sobre mais curiosidades sobre a Underground Pride, ou sobre a Beauty by Mila, que é a empresa que ela tem também como profissional independente dessa parte de Beauty Artist. E agora eu vou seguir com mais uma pergunta aqui. Você tem um irmão que é tatuador, certo? Tenho, João. O quanto isso influenciou você? Meu, influenciou muito, 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 muito. Eu cresci, né, vendo. Eu tenho dois irmãos mais velhos. Eu cresci com os dois, sempre vendo os dois desenhos. Eles sempre souberam desenhar muito bem, eles sempre desenharam muito bem. E eu nunca soube fazer nada. Eu não sabia desenhar, eu não pintava bem, eu não sabia fazer porra nenhuma. Eu era uma zero à esquerda mesmo em relação à arte. E eu cresci, então, vendo meu irmão, logo que ele começou a tatuar, e ele deve estar tatuando, meu irmão deve estar tatuando, ele está, com certeza, há mais de 15 anos tatuando já. E eu tinha vontade, inicialmente, logo no começo, a minha vontade era de também ser tatuadora. Quando eu comecei a ver ele trabalhar com isso e comecei a gostar, eu comecei a me tatuar com 16 anos, quase deixei minha mãe louca. E, e eu tinha vontade de aprender também a tatuar. E era muito nova, né? Tinha 16 anos. E, lógico, meu irmão não deu muita atenção para isso, obviamente, né? Mas. E eu comecei a me tatuar. Comecei a gostar também dessa arte, da tatuagem e tudo mais. E isso me influenciou, assim, no ponto querendo ou não, a tatuagem também tá no meio do underground, né? A tatuagem também Com não é certeza, popular, não é aceita ainda até hoje. Ela com também é certeza. algo bem de subcultura. Por mais que seja meio que moda hoje ter tatuagem, na época que eu comecei a me tatuar, era ainda bem mais marginalizado. E eu Pode imagino crer. quando ele começou, sabe? Então a minha influência direta com isso, com a arte dele, com a tatuagem e tudo mais, veio justamente do que foi o que criou, vamos dizer assim, parte do meu estilo. É o que criou parte do que eu sou hoje, minha personalidade. Ele, Isso é querendo ou não, muito. moldou parte da minha personalidade. Porque talvez se não Isso fosse é, através da arte dele, talvez não tivesse nenhuma tatuagem. Não sei. Não tem como isso é muito saber. louco. Isso é muito É? louco, porque assim, na verdade, eu tenho três irmãs, né? Então, uma delas é essa que eu contei, que é maquiadora também. E a mais nova, ela tem um estúdio de tatuagem também.
Então ela, na verdade, ela é body piercer, na verdade, e o cunhado, meu cunhado, né, marido dela, ele é tatuador. Então, assim, eu sempre gostei de desenhar, na verdade, assim, desde moleque, desde muito novo, eu sempre gostei de desenhar à mão. Uhum. E quando eles começaram a namorar, eu tinha 13 anos, então, eu tinha 12 para 13 anos, mais ou menos por aí. Então, putz, meu, eu lembro que na época também a internet não era uma coisa, né, tão fácil e tal. Sim. Então, assim, meu, puta, eu comecei a. Ele me trazia revista de tatu, eu ia no estúdio, eu ia via as coisas. Meu, eu ficava louco, tá ligado? Então isso mudou muita coisa dentro de mim também, sabe? Muita coisa, acho que acabou fazendo me aprofundar na arte também de uma forma diferente, sabe? Então por isso que eu fiz essa A pergunta família aqui. tem, não só a família, amigos, tem muita influência sobre a gente. Muita, muita, sabe? Muita parte, a maioria das coisas sobre a minha personalidade hoje, com certeza veio através dos meus irmãos, porque eu era a mais nova, única filha mulher, dois irmãos mais velhos, então toda a minha, toda a minha influência de música, de como me vestir, de, por exemplo, história em quadrinhos, eu amo história em quadrinhos. Veio tudo dos meus irmãos. Eu roubava os gibis dos meus irmãos para ler. Os gibis do X-Men. Tipo, veio tudo deles. Toda a minha influência veio deles. Porque era com eles que eu convivia muito mais. É louco, Sabe? Enquanto minha é mãe tinha que louco, trabalhar o dia todo, eles estavam cuidando de mim. é Então veio louco você muita pensar, coisa. é louco você pensar nisso, né? Porque assim, o meu caso, na verdade, é muito parecido com o seu, mas ao contrário, né? Tem Eu duas sou o único irmãs. menino, eu sou o único menino, eu sou o mais novo. Então, Sim. assim, e aí eu vou entrar até, na verdade, assim, numa questão mais, uma raiz mais antiga, assim, da minha história, que é o meu pai, na verdade. Então, uma história Sim. curiosa, assim, meu pai ele é músico também. Então, assim, apesar do meu pai, tipo, curtir mais sertanejo, umas coisas mais populares, assim, e tal, ele me influenciou muito como artista. Uma coisa Sim. até curiosa, por exemplo, é que, por exemplo, o Leandrinho, né, nosso amigo em comum, o pai do Leandrinho tinha banda com meu pai nos anos 80, Gente, antes da gente nascer. Aí depois a caramba. gente se conheceu aqui pelo bairro, que a gente mora mais ou menos no mesmo lugar, né? E aí a gente acabou vamos montar uma banda, não sei o quê. E ele veio ensaiar aqui em casa, e ele viu umas fotos do meu pai. Falou, meu, quem que é esse cara? Foi meu pai. Ele falou, mano, tem umas fotos do seu pai na minha casa, cara. Meu, E olha que aí louco. E aí eu falei, como assim, mano? Eu falei, mano, meu pai é músico também e tal. Então, os nossos pais tocavam juntos antes da gente nascer, assim, sabe? E aí, Caramba. obviamente, aí, assim, né, meu pai me influenciou muito como músico, como artista, assim, num todo. E aí as minhas irmãs acabaram vindo, né, de outros lados, assim, porque né, meu pai me influenciou na música de uma forma em geral, as minhas irmãs me colocaram no rock, assim, porque as minhas irmãs já eram do rock. Então, Sim, putz, foi para aí que eu acabei pendendo, assim, né? E hoje sim. é muito legal pensar em como tudo isso deu uma junção muito louca, assim. Eu tenho meu pai Uhum. mesmo, putz, meu pai é meu melhor amigo, assim, eu digo. A gente tem uma relação muito boa e tal, e às vezes, hoje em dia, às vezes até toco com ele. Toco umas coisas lá do repertório dele, que não é muito minha cara, mas dane por eu estar ali com ele, entendeu, meu? Puta, eu pago o preço, entendeu? Mas é louco, né? Pensar Não, como a meu, família influencia a gente, né? são laços, né? São laços afetivos que você cria ali e aquilo fica, cara. Não tem como. Onde já se viu aí, ó, dia de dinamite, o pessoal está começando a interagir, soltar mais aí, ó. Vou falar de novo aí do boxzinho aqui, ó, do pontinho de interrogação. Se alguém tiver alguma pergunta, manda aí que a gente responde. E voltando à Underground Pride, você tem alguma coleção, algum lançamento que você está prestes a fazer? Algo que você queira pontuar, assim? Eu tô para lançar algumas peças. Eu trabalho muito com artesanato na Underground Pride. Trabalho bastante com artesanato, com peças feitas
com elementos feitos à mão mesmo, de costura, bordado. Eu tô para lançar. Não tenho ainda uma previsão de quando, eu ainda estou produzindo algumas peças, mas eu tô para lançar uma coleção mais voltada, uma coisa mais punk rock mesmo. Eu tô bordando algumas peças com spikes, algumas coisas desse tipo, mas dizer ao certo quando isso vai rolar eu ainda não sei. Justamente por ser um trabalho totalmente artesanal, e é assim, a empresa, hoje, são 2 pessoas só, a empresa. Então, tem coisas que não dá para a gente meter os pés pelas mãos e tentar produzir muita coisa em muito pouco tempo, sendo que a maior parte do trabalho é 100% feita à mão. Então, eu creio que até o final do ano isso sai, mas tem que ter um pouquinho de paciência aí. Legal, legal. Se você quiser, quando você quiser, de repente, a gente fazer algum tipo de collab, assim, ou até Eu ia expressar falar de algumas isso. coisas, Eu ia falar isso saca? até. Eu tô com uma ideia, tô com umas ideias aí, tô querendo lançar alguma coisa com customização, com camisetas customizadas. Mas é uma boa. A gente vai conversar sobre isso, com certeza. Legal, vamos sim, meu. E, meu, é muito legal você falou um pouco sobre o processo, assim, que é tudo feito à mão e etc, sabe? Tem algo mais que você queira pontuar do processo das peças que vocês fazem, etc? Então, é assim, quando você começa alguma coisa, tendo determinadas ideias, como eu tive a ideia de trabalhar muito com o artesanal, eu queria já, de qualquer forma, inserir isso na minha marca, o artesanal, poderia ser por acessórios, poderia ser por customização mesmo, que eu gosto muito de customização. Eu já queria inserir isso. Então, eu nunca tive, apesar de eu ser uma pessoa extremamente ansiosa, eu nunca quis fazer nada correndo. Eu sempre quis fazer tudo com muita calma, porque eu quero fazer peças realmente únicas. Então, tudo tem que ser feito no meu tempo, com muita calma. É um serviço, um trabalho que requer paciência, principalmente a parte de bordado. A parte de criação, eu acredito que é muito fácil para mim a parte de criação, de criar peças, porque eu tenho referências, a maioria das vezes. Mas a parte de você criar alguma coisa ali que vai ser feita de forma artesanal é um pouco mais complicada, às vezes, de ser concebida na cabeça. Então, o que eu posso dizer é assim, as pessoas precisam começar a valorizar um pouco mais o trabalho artesanal, a valorizar mais o artesão, entendeu? Com Porque, certeza. assim, leva tempo, é uma coisa que leva tempo e é uma coisa que tem sempre muito, muito cuidado e carinho. Muito cuidado e carinho as peças que são feitas à mão por alguém. Então, é como eu brinco, assim, um artesão não é um pasteleiro. Você vai chegar ali e vai falar assim, eu quero um pastel de queijo, ele vai fritar o seu pastel e te entregar na hora. Não é, você vai chegar com uma ideia ou você vai chegar querendo determinada peça ali que você viu exposta e você vai falar, olha, eu quero esta peça. Eu vou virar para você e vou falar, tudo bem, são 30 dias para sua peça ficar pronta. Porque a sua peça é feita à mão, por mim, só por mim. Então, você tem que ter paciência. Vai demorar 30 dias para sua peça ficar pronta e ela custa tanto. Tudo bem para você? Eu já ouvi muito do tipo, ah, não, mas mas demora. Ah, mas é para me dar de presente depois de amanhã para fulano. Eu falo, então desculpa, mas eu não vou poder vender a minha peça para você, porque não funciona dessa forma. Muita gente não valoriza e não entende o artesanato hoje em dia.
Com sabe? certeza. Isso é muito triste. É uma peça feita à mão, uma peça que tem muita energia, sabe? Ela tem muito carinho, ela tem muito tempo dedicado àquilo. Ela tem calo nas mãos da pessoa que fez aquilo, sabe? Com Para certeza. você. Mas é complicado. É muito louco, né? Empreender com arte é um grande desafio. É um grande Trabalhar com desafio. arte sério, é para os fortes. Não é para qualquer um, não. Então, já que é para os fortes, se alguém que está assistindo a gente aqui está pensando em fundar uma marca, uma grife, uma empresa, o que que você poderia dizer? Uma dica para essa pessoa? A primeira dica é tenha paciência. É a primeira dica que eu daria. Porque você não vai começar nada já tendo lucro, é o primeiro ponto. Você não vai ter lucro logo de cara. Você tem que saber que você vai investir um dinheiro e você vai demorar pelo menos um ano para você ter aquilo de volta. Você pode ter certeza. Então, assim, primeiro ponto, tenha paciência. É a primeira coisa. Sabe? Não adianta você querer, porque não sei o que, eu tenho a ideia X, não sei o que, eu vou contratar tantas pessoas para fazer isso porque eu quero logo começar a ganhar dinheiro. Sabe? Tira isso da sua cabeça. Exceto se você é um milionário, entendeu? E você tem muita grana para investir, você tem muito tempo para trabalhar nisso, você tem como delegar funções para funcionários, ok. Aí, meu, muito bom. Eu comecei com um total de R$ 0, literalmente. Eu sou louca? Muito. Entendeu? Eu comecei sem ter. Eu não tinha planejamento nenhum, Pedro. Eu não tinha planejamento nenhum. Eu peguei a grana que eu tinha no banco, e era a grana que eu tinha para me manter durante uma pandemia, e eu reverti isso em material, no primeiro momento, para fazer uma peça de cada do que eu tinha ideia. Então, eu tinha dinheiro para fazer peças piloto. Eu ia fazer essas peças piloto e oferecer aquilo. Se a pessoa gostasse, a partir daquilo lá, a pessoa ia me pagar, eu ia lá, comprava o meu material, fazia e entregava aquela peça para a pessoa. Eu não tinha estoque. Eu tinha uma peça de cada. Por Louco. quê? Porque eu não tinha dinheiro para investir. Eu tinha uma ideia, eu tinha um sonho, e eu não tinha dinheiro, sabe? Mas ou eu fazia aquilo naquele momento, ou eu não ia fazer nunca. Eu estava sendo tomada pela depressão. Eu estava sem saber o que seria da minha profissão, sem saber quando eu ia voltar a trabalhar, se eu ia voltar a trabalhar, se eu ia morrer ou não amanhã. Eu não sabia nada. Então, ou eu trabalhava o meu cérebro de alguma forma, e a minha esperança, ou eu não sei o que teria acontecido comigo. Então, eu arrisquei. Aí você já tem a segunda dica que eu posso dar para as pessoas. Arrisque. Entendeu? Você tem duas opções. Vai dar certo ou não vai dar certo. Você tem só duas. Entendeu? E o não você tem. Por que você não vai tentar? Entendeu? Então, arrisque. A primeira é tenha paciência, a segunda é arrisque. Tente. Muito massa, Mira, muito massa, velho. Eu me identifico com cada palavra aí dessas dicas aí. E com certeza isso serve até para mim, de certa forma, assim. Porque eu senti tudo na pele isso aí, assim. Muitas coisas mudaram para mim, assim, no decorrer da pandemia, né? Meu, putz, quando começou essa loucura toda, eu estava com um cliente, né? Porque eu estava prestando serviço de redes sociais, etc. Eu estava pintando uns freelas. E, meu, chegou tipo em outubro do ano passado, esse meu cliente, que era meu principal cliente, minha principal fonte de renda, digamos assim,
rescindiu o contrato comigo. Uhum. E aí, no mesmo, cara, meio que instantaneamente, eu recebi o convite para atuar como diretor de criação de uma agência de publicidade bem legal, um cara que é amigo meu, o cara tava, a gente estudou junto, tal, tenho muito carinho, muita consideração por ele. E eu fui. Eu abri um pouco mão da minha empresa, da Bicho Solto. Na verdade, assim, eu estava pensando em reposicionar a minha marca, né, Bicho Solto. Uhum. Eu estava pensando em focar ela mais na questão de moda mesmo, das camisetas, e parar de prestar serviço. Aí tudo que fosse de prestação de serviço eu ia levar para dentro dessa outra agência e tal. Estava pensando em segmentar mais as coisas. Sim. E aí a minha experiência, assim, eu pontuo de duas formas. Teve a parte ruim, porque não foi exatamente como eu esperava. Eu entrei lá para ser diretor de criação e as funções foram mudando um pouco, etc. e tal. A parte boa é que, como eu falei, eu já vinha trabalhando sozinho desde 2015, praticamente. Então, quando você está muito tempo trabalhando sozinho, você se questiona um pouco. Pô, mas será que eu sou tão bom mesmo? Será que, tipo, eu não estou desatualizado e tal? Então, para mim, foi do caralho fazer essa experiência. Por quê? Porque eu cheguei lá e vi que eu tava mandando bem pra caramba, que eu sozinho tava batendo um puta bolão e tal. E isso, de certa forma, na verdade, me motivou a voltar com foco total nos meus negócios, É o que eu entendeu? ia, só rapidamente te cortando, é o que eu ia citar isso também. Na verdade, não quer dizer que toda essa situação te mudou. Toda a situação não mudou você. Ela só acendeu algo que você já tinha e te deu mais força para realmente arriscar. Exatamente. Talvez se não fosse isso acontecer, você nunca ia ter tido essa visão que você teve. Você entendeu? Você ia continuar na sua Exatamente. zona de conforto. Exatamente, com certeza. Então, assim, meu, é isso que você falou, e é arriscar, porque assim, eu saí de lá, na verdade, eu pedi para sair, dei um tempo para os caras, falei, ó, vou ficar até tal ponto, tal, depois eu vou voltar para as minhas atividades. E eu saí, eu não tinha contrato com ninguém, não tinha cliente nenhum, não tinha nada, velho. Aí eu falei, dane-se, velho. Como, na verdade, eu tinha feito meu último ano foi um ano bom, e foi um ano que eu tive uma maturidade, assim, legal para fazer algumas reservas, etc. Eu Sim. falei, mano, claro, eu não queria queimar essas reservas, mas eu vou queimar para investir no meu negócio. Se não der certo, dane-se, Tem que para eu arrumar começar de também um algum trampo numa outra ponto. De agência. algum ponto você tem que começar. Exatamente. Não tem Então, como fugir disso. então, o que eu fiz foi justamente isso, Mila. Foi arriscar, na verdade. Eu troquei o meu salário certinho lá, todo mês estava pingando, por tipo, pelo escuro. E aí eu tive que ter um pouco de paciência, porque assim, por exemplo, pessoas que eu estava prospectando, né, antes de eu entrar na agência, e que quando eu entrei na agência eu estava até estudando para levar essa pessoa lá para dentro, hoje é cliente meu. Agora a pessoa fechou comigo. Então eu tive que ter paciência, maturar a ideia, explicar para ele tudo o que estava acontecendo também. Pô, entrei aqui, não, saí. Inclusive esse cara foi um cara que falou para mim a mesma coisa. É. Se arrisca, bicho. Se arrisca, se joga, sabe? Eu acho que é um dos maiores defeitos do ser humano é esse. É o medo, sabe? É o medo de. Tudo tem que partir de algum princípio. E normalmente esse princípio nunca vai ser algo totalmente certo. Se você já está focando, se você está pensando, puta, eu quero fazer aquilo, mas olha, eu tô com medo. Só o fato de você estar com medo já diz que não vai ser fácil. Nada Com é fácil. certeza. Você entendeu? Mas se você não arriscar, não der o primeiro passo, como que você vai saber? Entendeu? E as pessoas têm medo do que vai acontecer e têm medo de arriscar. Então, tipo, escolhe um dos Com medos, certeza. sabe? Escolhe um dos medos e vai. Escolha o medo de não sei o que vai acontecer. Mas lembre que você tem duas opções: vai dar certo ou não vai dar certo. E que você sempre já tem o não vai dar certo. Então faça Com dar certo. certeza. É isso aí. Legal, Mila. E ó, teve um comentário aqui, ó.
Acho que é Del Celis, parece o nome aqui. Vocês acham que essa pandemia tem acordado algumas pessoas no sentido de apoiar os pequenos empreendedores, artesãos e etc? Pode responder primeiro, depois eu respondo. É o Walter. É do Walter essa pergunta. Tá, o meu feeling é que existiu um momento que sim. Quando a coisa começou a apertar, eu senti uma mobilização ali, sabe? Tipo, compre dos pequenos mercados e etc, blá blá blá. Vamos apoiar o cara que está fazendo uma coisa artesanal, o cara que tem uma coisa menorzinha e tal. Mas assim como muitos movimentos no Brasil, eu acho que foi uma coisa um pouco de moda e passageira, assim, sabe? Claro, eu acho que acordou sim algumas pessoas. Algumas pessoas passaram a ter uma visão um pouco diferenciada, mas assim, eu tenho certeza que muitas das pessoas que aderiram já nem lembram mais disso, naquele momento, sabe? Eu também, eu senti muito isso. No começo de toda essa pandemia, todas essas dificuldades que a gente teve, eu senti muito também uma mobilização das pessoas no ponto de vamos ajudar os pequenos. O grande não vai quebrar. O pequeno ali, a vendinha da esquina da sua casa pode fechar. É a única fonte de renda de uma família ali. E ela pode quebrar. O hipermercado que fica ali na avenida não vai quebrar. Então, assim, eu senti essa mobilização entre as pessoas. Eu senti muito assim, não no ponto de ajudar a parte de artesanato. Eu senti isso muito no ponto das pessoas. Eu via muito as pessoas comprarem, mas a parte de alimentação ali minha vizinha faz pão, eu vou comprar o pão da minha vizinha, eu não vou comprar na padaria, sabe? Porque eu quero Uhum. ajudar nesse momento a minha vizinha. Já com a parte, no meu caso, por exemplo, vestuário, acessório, essas coisas, eu acho que meio que deu uma caída. As pessoas cortaram muito o gasto. Sim, Então, eu tive muito apoio, assim, no ponto das pessoas me darem aquele apoio do, puta, muito legal o que você está fazendo, continua, vai dar certo, não vai ser fácil agora, mas continua. Tive tem até hoje, muitos amigos que me ajudaram, tipo, gostavam das peças, coisa de eu não chegar, tirar foto e postar, por exemplo, no meu Instagram, uma determinada peça, eu mostrar para uma amiga e ela falar, que lindo, eu quero isso aqui. E ela comprar aquela peça. Então, eu tive essa mobilização entre o meu círculo de amizades, mas não em geral, sabe? Eu tive esse tipo de ajuda mais de pessoas próximas. Eu não acredito que eu não acredito que houve esse tipo de sororidade, vamos dizer assim, por parte das pessoas com relação ao meu nicho, ao meu mercado, por exemplo. Se não tivesse sido das pessoas próximas mesmo, assim, dos amigos, dos familiares, porque as pessoas estavam cortando gastos. Elas não tinham como sim, gastar. claro. Ou eu vou comer, ou eu vou comprar o vestido da loja da Mila, sabe? Mas eu super entendo o momento, assim. Legal. Bom, Mila, agora falando da Underground Pride aqui, para a gente entrar nos finalmente. Quem quiser uma peça da Underground Pride, quem quiser ver mais das coleções, etc., qual que é o canal? Eu tô trabalhando exclusivamente no momento com o Instagram mesmo. Então você consegue ver algumas das peças disponíveis ainda no Instagram. É o @undergroundpride, tudo junto. Infelizmente, eu não estou tendo muito tempo para fazer atualizações diárias, eu não consigo atualizar sempre. Eu estou com
algumas fotos que eu tirei ainda, estou trabalhando nessas fotos para poder postar também de peças novas que eu tenho, não consegui ainda divulgar essas peças. Então, tá sendo meio que, ultimamente, um trabalho de formiguinha a loja para mim, assim. É uma coisa que eu não vou e não quero abandonar, obviamente, é uma coisa que eu mantenho, mas que não tá tendo muita, vocês vão ver aqui, quem entrar na página vai ver que não tá tendo muita atualização, principalmente diariamente, nada disso, mas pode me mandar inbox, pode perguntar, pode dar sugestões, eu sou super aberta para sugestões. Eu já fiz várias peças para pessoas que chegaram em mim e falaram assim, ó, putz, eu queria muito uma peça assim, assim, assim. Eu chego e falo assim, ó, eu posso tentar produzir essa peça para você, então, meu, qualquer ideia que tiver, pode também entrar em contato comigo, eu sou super aberta para as sugestões desse tipo. E atualmente eu tô só mesmo com o Instagram, que eu tô tentando dar conta junto com o outro trabalho. Beleza. E você tem um linkzinho de compra, tipo e-commerce, essas coisas? Eu tô trabalhando com o Shopee atualmente, através do Shopee. Porque até agora eu não consegui também criar um e-commerce. Eu tô com essa ideia também de fazer um site bonitinho, tudo certinho. Também não consegui parar ainda para fazer isso. Tá tudo muito bruto mesmo. Não, mas Mas tem, se a pessoa quiser fazer a compra online, tem lá, é só entrar no seu perfilzinho, tem um linkzinho na bio, certo? tem opções sim de pagamento, Mercado Pago também. Trabalho com, se for preciso, usei muito Mercado Livre também, me ajudou muito com as vendas. A gente dá um jeito, tem várias Legal, formas. legal. E deixa eu te perguntar agora, a respeito dos seus trabalhos assim como beauty artist. Você quer pontuar alguma coisa? Tem o seu perfil lá, né? Beauty by Mila. Como funciona? Você tem essa correria toda das produções de TV, etc. Mas você faz, tipo, atende evento, atende jogos pontuais? Como funciona? Sim. Eu tenho uma empresa, né, de beleza mesmo. Eu tenho uma empresa. Então, eu trabalho muito. Meu trabalho principal sempre foi com eventos, festas e eventos. Eu sempre trabalhei muito com noivas, madrinhas, formatura. Eu sempre trabalhei muito com eventos em geral. Veio a pandemia, caiu muito o meu trabalho nesse ponto, principalmente com noivas, porque todos os casamentos, tudo que tinha foi cancelado, ou foi adiado, ou foi muito, essa área foi muito atingida, muito atingida. Mas eu trabalho sim também com eventos, com festas, através desse meu perfil do Beauty Underline by Mila, dá para ver meus trabalhos também com beleza. Trabalho muito com maquiagem para fotografia também, publicidade em geral. Não sei, eu costumo dizer que eu acho que não tem muito que eu não faça, na verdade, nessa área de beleza. Eu trabalho Legal. com tudo na área da beleza, tanto com penteados, eu também corto o cabelo, eu também, sabe? Então, nessa área de beleza mesmo, não tem muito que eu não faça. É um trabalho Legal. que eu faço muita coisa. Então, também, se alguém quiser também tiver interesse em conhecer o meu trabalho na parte de beleza, é só seguir. É @beauty underline by Mila. Legal, Mila. Meu, queria te agradecer demais aí o bate-papo. É muito legal conhecer um pouco da sua história, da história das marcas. Meu, puto, eu achei muito válido o depoimento que você deu, da dica para quem quer começar uma marca, um negócio como um todo. Achei demais. Bom, a gente está fazendo as lives pelo Insta, mas eu estou depois estou postando na íntegra no YouTube, e aí a gente pega alguns cortezinhos também. Depois eu passo para você esses links, essas coisas. Estou fazendo tudo pelo canal da Bicho Solto, que é minha empresa. E, Legal. meu, é Eu isso. imagino, Pedro, foi uma honra. Fiquei muito feliz quando você convidou.
Eu não sou muito uma pessoa das lives, dos vídeos, dos. O pessoal briga muito comigo, porque fala, meu, começa a fazer tutoriais, faz não sei o quê, blá blá blá. Mas eu sou muito escrachada, eu sou meio bundona para vídeo, sabe? Eu não gosto de ficar me vendo. É um negócio meio louco, assim. Uma coisa de personalidade meio atravessada. Mas agradeço muito mesmo você ter tido interesse no meu trabalho também, querer conhecer um pouco mais. E, pô, o seu espaço é incrível, uma coisa muito legal, que com certeza ajuda muito, principalmente nós que somos empreendedores, pequenos empreendedores e que trabalhamos com arte. É muito difícil sobreviver de arte hoje. Com Então, certeza. puta, muito obrigado mesmo. A minha ideia é realmente assim fazer conexões, sabe? E tipo, quando eu digo fazer conexões, nem é tipo entre eu e a pessoa da live, sabe? Mas às vezes alguém que está assistindo a live se interessa por algo de um dos convidados, ou algum convidado seu se interessa por algo do meu trabalho também. Então, eu acho que a gente que está nessa parte de arte, a gente tem que fazer uma troca mesmo. Então, Com assim, certeza. e a troca ela nem, não é nada material, na verdade, vai Sim, muito mais além mesmo, sabe? É de, meu, trocar ideias, trocar expressões ali, sabe? Tipo, meu, você, às vezes, você inspira a pessoa de algum jeito, de outro. Então, acho que o propósito da live é esse, conectar pessoas que têm no sangue aí um pouco de arte de luta. com certeza. Muito, muito legal. Muito legal. Muito obrigada mesmo. Vou fazer um último, antes da gente finalizar, fazer um último comunicado aqui para quem estiver ainda assistindo. O próximo convidado eu vou escolher por via enquete. Então eu vou colocar lá nos meus stories. Inclusive, até a gente falou de tatuador e etc. Pode ser que eu traga um tatuador aí na próxima edição. Aí tem alguns. Peguei algumas pessoas que eu conheço, tipo, conheço bastante tatuador, conheço bastante fotógrafo e tal. Então, eu vou fazer uma enquete lá entre quatro, digamos, quatro ofícios, digamos assim. Uhum. E aí eu quero que a galera escolha. Então, se você puder voltar lá também, Pode agradeço. deixar. Com Tá certeza. bom? Com Então, certeza. valeu, Mila. Até uma próxima aí. Até. Sucesso Quando e vamos se precisar, falando. pode chamar. Fazemos animação de velórios, casamentos, batizados e tudo mais. Fechou, Mila. Brigadão. Valeu, Muito viu? obrigada, Pedro. Até. Até.